Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma live. E antes de começar definitivamente a live, vou fazer o que prometi na segunda-feira, quando a gente postou aqui o Desafio Def 02. E eu já vou logo direto. Qual é a pergunta? Quais as responsabilidades de um controller? Algumas pessoas me responderam no privado, algumas responderam no próprio post. E aqui a gente vai responder junto. Vou explicar bem simples, uma forma prática. E ainda vale uma dica de ouro no final aqui, que eu vou explicar o que é essa dica, mas eu já deixei ali escrita. Ficará muito mais fácil de estruturar os testes de controller, porque muitas vezes a galera tem dúvida do que testar no controller, qual é o processo, o que fazer. Então, com a resposta de hoje, você vai ter essa sacada, beleza? Vamos lá e vou explicar aqui. Então, primeira coisa, quais as responsabilidades? Eu posso dizer 3, tá? A primeira delas, não liguem para minha letra, beleza? A primeira delas é requests. A responsabilidade de receber requests, ou seja, receber requisições. Com essas requisições, normalmente vem os parâmetros, beleza? Então, não são obrigatórios, mas normalmente quando a gente preenche o formulário, clica no botão, a gente está fazendo a requisição para o nosso controller com aqueles parâmetros do formulário, ou simplesmente quero entrar no menu da aba tal, eu vou clicar, é uma ação que ele também vai redirecionar para o controller, então ele está recebendo uma requisição. Essa requisição tem os seus headers, tem o seu body, tem os seus parâmetros, tem o que precisar dependendo da ação do seu controller, beleza? Então essa é a primeira responsabilidade do controller. A segunda, galera, a gente pode dizer que o controller é responsável por fazer o handler, ou seja, um redirecionamento até, vamos dizer assim, redirecionamento para a camada de business, para a camada de negócio. Então, o que é que eu quero falar com isso, né? O controller, ele não deveria ter a responsabilidade de, se eu quero criar um usuário e depois que criar um usuário, enviar um e-mail para ele, dando boas-vindas, por exemplo, o controller não precisa saber criar o usuário e depois saber enviar um e-mail. Isso são responsabilidades de outras camadas do sistema. Pode ser de um caso de uso, de um serviço, de múltiplos serviços, o que for necessário. Então, o controller vai ser responsável por chamar essas camadas, chamar essa camada de negócio, essas regras, para fazer para ele. Ele só precisa passar os parâmetros para essa camada de baixo, beleza? Então essa é a segunda responsabilidade. Ele pega pega os parâmetros do request. Segundo, pode buildar um pouco ali os parâmetros, formatar de alguma forma que precise do controle, fazer até uma validação simples de parâmetros do controller é ok, porque é o controle que está recebendo a requisição, e depois envia ele para uma camada abaixo, beleza? E a terceira, galera, a terceira responsabilidade é de resposta, que a gente chama de response, beleza? Então, o controller vai receber, enviar para alguém, depois que esse alguém terminar alguma coisa, ele vai responder de volta para quem requisitou. E aí a gente pode ter até alguns tipos de respostas. Exemplo, HTML, o próprio HTML, do tipo, alguém requisitou num site web, ele recebeu a requisição, fez a chamada da regra de negócio da camada de baixo e ele renderiza um outro HTML para ele renderizar para uma outra página ou fazer um redirect também para outra página, beleza? O outro, que é um bem comum também, é JSON. Quando é que a gente percebe que é um JSON? API. Nosso controller é um API. Então, assim que ele cria um usuário, ele precisa retornar esse usuário como resposta da requisição da API junto com um status code.
Então nesse JSON, a gente pensando em API, a gente teria o JSON, que ele normalmente vai ficar no body do response, e também temos o status code da requisição API. E tem casos até que a gente manda uma resposta como JS, tá? Então, a terceira e última é, eu preciso saber como responder o que foi requisitado para mim. Se é um consumo de API, eu vou retornar um JSON, um response que vai ter o body, que dentro do body é um JSON, um status, vai ter o status code dele e assim por diante. E aí eu volto já para a nossa pergunta aqui. Não a nossa pergunta, eu volto aqui para a dica. E com isso que a gente viu agora, com essas três responsabilidades, por que fica mais fácil estruturar os testes? Porque a gente vai saber os dois pontos que os testes precisam, que é o ponto de entrada e o ponto de saída. Quem é o ponto de entrada? É a requisição, é os parâmetros. Então a gente vai saber que para chamar aquela ação do controller, fazer aquela requisição, precisamos passar algum parâmetro. E aí está a requisição. E o ponto de saída normalmente é as nossas expectativas. O que é que eu espero que depois que aquele controller renderize, ele retorne? É uma API? Então eu preciso que ele responda um body com um JSON e eu preciso que ele dê um status code também da requisição. Então com esses dois pontos de entrada e saída, você vai saber melhor como estruturar os seus testes para esperar aquilo. Você não precisaria, por exemplo, na expectativa, esperar que salvou algo no banco X, Y, ou se foi chamada a camada tal. Não. Você normalmente vai esperar trabalhar o que é que o controller faz, a responsabilidade dele. Requisição, que é o ponto de entrada, e a saída, response. Beleza? Espero que tenham curtido o desafio de dev de hoje. E semana que vem tem mais. Valeu!